Glória a Deus. Vamos para a quinta parte do vídeo, capítulo 9, versículo 27 de 1 Samuel. Dize ao moço que passa diante de nós. O processo de unção de Saul seria particular. Depois ele seria publicamente instituído como rei perante toda a nação de Israel. 1 Samuel 10, 17 ao 27. No capítulo 10 e versículo 1 de 1 Samuel, uma nova e melhor quebra de capítulo poderia ocorrer a partir de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 27. O uso de azeite no processo de unção tem raízes antigas. Finalmente, todas as unções genuínas para cargos especiais e oficiais apontam para o verdadeiro ungido, o Messias Jesus, né? O Messias Jesus. Então a unção com azeite tinha muitas importâncias, né? Com raízes antigas. Hoje faz curso, faz coisa para você receber uma hierarquia, um cargo, enfim. Mas antigamente era através da unção com azeite. Todos os reis eles eram ungidos, né? Ungidos com óleo pelos profetas. Ali para que o azeite, o óleo significava o Espírito Santo de Deus. Tem um significado do Espírito Santo. Então tem que ter essa cerimônia. Todas as pessoas que é ungido, recebe cargo na igreja, ela tem que ser ungida com azeite, com óleo, para simbolizar o Espírito Santo de Deus. Então, pessoas que são colocadas em cargo sem passar pela unção, nem passar pelo azeite, elas não receberam o Espírito Santo, porque o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Então, significa que aquela pessoa está sendo ungida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus se apodera daquela pessoa, né? Que nem aconteceu com Davi. Olha, outra coisa aqui. E o beijo, o povos antigos e atuais do Oriente e do Oriente Médio frequentemente cumprimentavam uns aos outros com um beijo na face. Aqui o beijo pode ter sido um sinal de genuína afeição. Te não tem ungido o Senhor. Havia dois tipos de unção no período bíblico. Te não tem ungido o Senhor. Havia dois tipos de unção no período bíblico. Uma cerimônia de unção envolvia derramar o óleo sobre a cabeça ou o corpo da pessoa para ser honrada. Salmos 133, versículo 2. Uma unção oficial usava o mesmo processo, mas significava como consagração ou separação para os serviços religiosos. Êxodo 29, 7, 30, 25, Levítico 8, 12. A unção de um líder era, na verdade, um ato religioso. Por isso, Davi tinha tamanha consideração a respeito por Saul, recusando levantar a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6. Então por isso que Davi não quis matar Saul, né? Quando teve chance. Por quê? Porque por causa das cerimônias da pessoa ungida por Deus, que foi ungida com azeite, com óleo, que foi ungida por Deus, tinha um grande valor, né? Podia ser ela quem for, se ela estivesse fazendo coisas erradas, mas ali não apagava a unção que ela tinha, não, né? Deus tratava com essa pessoa. E hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente. Então você que brinca com os ungidos de Deus, que toma cuidado, você que fala dos ungidos de Deus, que blasfema os ungidos de Deus, tenha cuidado, que o ungido de Deus aqui está falando aqui dos atos religiosos. Havia uma certa consideração com as pessoas ungidas. Até Davi respeitou Saul
e esperou o momento certo para assumir o trono de Israel, né? Não levantou a mão contra o ungido de Deus, e respeitando a unção que havia em Saul, né? Então Davi respeitou. Vamos mais aqui. E falando sobre o beijo, né, que a gente acabou de ler, o beijo era o óculos santo que Paulo falou. Paulo falou em uma das suas cartas, das suas epístolas, ele disse sobre o óculos santo, que era a saudação no beijo de rosto. Então até na igreja primitiva, na época de Paulo, havia essa cumprimentação, um beijo no rosto, que era o óculos santo. Então não só no antigo, mas no novo também usava essa cumprimentação, né? É como se fosse a paz do Senhor, como se fosse uma cumprimentação de hoje da paz do Senhor Jesus. Então era uma saudação, o óculos santo, que era o beijo no rosto, né? Paulo fez essa cumprimentação aí várias vezes no decorrer da sua carreira. Vamos ler aqui. Sua herdade, a terra de Israel, era um presente de Deus para o seu povo, mas ela retornaria para o controle direto de Deus se as pessoas provassem não serem dignas de administrá-la corretamente. Deuteronômio 27:30, né? Apesar de Deus ter dado autonomia para os reis, mas quando Deus queria tomar o poder de volta, ele tomava, porque ele tem o poder. Ele dá o poder, mas ele tira também o poder. Então Deus dá o poder para o seu servo sobre o mal, sobre os espíritos mal, que nem está lá em Marcos 16:15, né? E ele tira também. Então Deus dá os dons, dá o poder, mas ele tira também. Assim como na época antiga, ele dava o poder para os reis, a autonomia, podia governar, mas também quando ele queria tirar, ele tirava, né? Geralmente quando o rei podia fazer o que fosse, mas se ele tocasse nas coisas sagradas de Deus, no templo de Deus, nos utensílios de Deus, aí Deus se irava. Então para Deus se irar, só se tocasse nas coisas santas, ou no templo, entrasse no templo, né? Então, e respeitasse as leis, né, do templo, da arca, da aliança, aí Deus se irava, né? Mas teve muitos aí que fez coisas erradas e Deus não cobrou deles, né? Então dependendo da ocasião, do fato ali, né? Que nem eu falei, tocar nas coisas santas, aí Deus se irava. Capítulo 10, versículo 2. Sepulcro de Raquel. Raquel morreu dando à luz a Benjamim. Era uma viagem de Betel a Belém, e foi enterrada ao longo do caminho. Gênesis 35, 16 ao 20. Termo de Benjamim, Raquel foi enterrada perto de Belém, que ficava em Judá. Gênesis 35, 16 ao 20. Talvez o local do seu sepultamento tenha sido muito próximo da fronteira entre Benjamim e Judá. Zelza, né? É mencionada apenas aqui e deve referir-se a uma cidade estão próxima ao sepulcro de Raquel. Capítulo 10, versículo 3. E chegarem ao cavalo de Tabor, a designação cavalho, às vezes traduzida por outros nomes, refere-se a uma árvore forte nativa do território de Israel. Tabor é uma aparente referência ao monte de Tabor, no vale de Jezreel, onde essas árvores tinham muita importância. Capítulo 10, versículo 4. E te darão 2 pães. O fato de os estranhos oferecerem a Saul 2 pães foi um sinal memorável.
O pão era reservado para adoração ao Senhor. A oferta de pães a Saul substituiu um ato sagrado. Capítulo 10, versículo 5. Então virás ao outeiro de Deus. A palavra hebraica traduzida por outeiro, provavelmente se refere a Gibeá, a cidade natal de Saul. 1 Samuel 11:4. Gibeá de Deus era talvez o nome completo da cidade, devido à sua aproximação a um local significativamente, guarnição dos filisteus. Os filisteus, que naquela época dominavam a terra, estabeleceram um posto militar avançado na cidade natal de Saul. Então, chegou uma época que os filisteus estavam dominando ali a cidade, a cidade natal de Saul. Um rancho de profeta pode se referir ao membro da escola de profeta, provavelmente instituída por Samuel com o propósito de preparar jovens homens para o ministério profético. Então lá também tinha uma cidade, lá também tinha um lugar lá, um rancho, um lugar que era para os jovens se preparar para o ministério profético. Então Samuel também atuou como líder religioso, como aqui uma escola de profeta, e essa escola de profeta também agregava jovens para o ministério profético, para o ministério profético. Então lá tinha um grupo de profetas, Os profetas aparecem como um grupo de pessoas religiosas e alegres morando juntas. 1 Samuel 10:5. Nesse contexto, o verbo profetizarão era uma forma reconhecida de um comportamento anormal, como um traje na tradição grega. Os oráculos dos deuses também não eram feitos de uma forma normal. De acordo com eruditos, os oráculos eram ambíguos, como se fossem charradas, Vamos ler aqui no capítulo 10, versículo 6 ao 8 de 1 Samuel. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor se refere ao mesmo Espírito Santo que veio sobre Otoniel, Gideão, Jefté e Sansão. Juízes 3:10, 6:34, 11:29, 13:25, 14, capítulo 14, versículo 6 ao 19, capítulo 15 ao 14. A expressão "te mudarás em outro homem" pode significar uma regeneração espiritual ou um memorável avanço no crescimento espiritual. Capítulo 10, versículo 9. Deus lhe mudou o coração em outro. Em hebraico, literalmente, Deus trocou o coração por outro coração. Existe um debate quanto ao fato de essa expressão se referir, primeiro, ao trabalho do Espírito Santo de Deus, que preparou Saul para reinar, ou 2, o ato de regeneração espiritual de Saul. Pode parecer que as atitudes e o comportamento subsequente de Saul não refletem a uma genuína vida espiritual. Ainda assim, Saul parece ter lutado contra o pecado e ter desejado adorar a Deus. 1 Samuel 14:34 ao versículo 35, 15, capítulo 15, versículo 24 a 34. Então a gente vê aqui que Deus tocou o coração de Saul e o Espírito Santo de Deus agia neles. Naquela época o Espírito Santo ele não agia de forma geral, ele agia em
em algumas pessoas, como rei, profeta, sacerdote, e alguns servos e servas de Deus. Então não era de uma maneira geral, como no Novo Testamento, que a Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo ia vir sobre toda a carne, sobre todo. Então lá é diferente. No Antigo Testamento foi para algumas pessoas, geralmente os reis. Quando a pessoa assumiu o trono em Israel, o Espírito Santo se apoderava daquela pessoa e instruía ela. Inclusive a família de Arão, ele não teve ninguém para ensinar a ele sobre o que fazer como sacerdotes. Então foi o Espírito Santo que guiou ele ali, que ajudou ele a fazer as coisas sacerdotal ali no templo. Então naquela época as pessoas eram guiadas pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo era quem ensinava as pessoas a como fazer as cerimônias, ensinou os sacerdotes, a família, ensinou Arão, e Arão passou isso de geração em geração, ia passando. Então, mas a primeira orientação foi do Espírito Santo. Vamos ver aqui. No capítulo 10, versículo 10. O Espírito de Deus se apoderou dele. Deus trabalhou por meio de seu Espírito na vida de Saul, de modo que ele se tornou capaz de exercitar um dom profético. Essa não foi uma vocação para Saul, e sim uma oportunidade, né? Uma oportunidade. No capítulo 10, versículo 11, como resultado do trabalho poderoso do Espírito Santo em Saul, o povo perguntou: está também Saul entre os profetas? Alguns interpretaram tal indagação como uma demonstração de ignorância quanto à diferença entre o ministério dos profetas e o dom profético. A pergunta simplesmente expressa surpresa ante a repentina mudança do caráter de Saul, né? Então, Saul chegou até a citar capaz até de exercitar um dom profético ali, né? Ele recebeu um dom ali profético ali, e as pessoas se admiraram e indagaram se ele era um profeta, se Saul estava entre os profetas. Mas não era, mas foi que através do Espírito Santo, o Espírito Santo, quando habita em uma pessoa, geralmente algo acontece. Deus entrega os dons, né? Naturalmente os dons de Deus vêm. Então ele recebeu um dom profético ali, e aí o povo se admirou perguntando se ele era um profeta. Mas o texto diz que não, né? Que ele foi apenas ungido como rei, né? Então Deus pode usar você em qualquer momento com um dom, mas isso não significa que você vai exercer aquela função, né? Deus pode usar você ali para alguém, numa revelação, numa visão, mas isso não significa que você vai exercer aquele cargo, vai ser... Não, às vezes é pela necessidade, né? Porque Deus usou até uma jumenta, né, para falar para repreender o servo dele, o profeta dele. Então Deus faz da maneira que ele quer, né? No capítulo 10, versículo 12 ao 16, pois quem é o pai deles? A pergunta alude ao fato de que os pais dos profetas talvez não fossem pessoas importantes ou renomadas em Israel, diferentemente dos sacerdotes. Os profetas não obtinham seus dons por questões de hereditariedade, né? Hereditariedade, mas pela vontade e pelo chamado de Deus. No capítulo 10, versículo 17 ao 18, Mispa foi o lugar onde os israelitas se ajuntaram por um período de
avivamento espiritual antes da vitória sobre os filisteus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 5. No capítulo 10, no versículo 19, terde rejeitado hoje o vosso Deus. Samuel reiterou a sua demonstração anterior, em 1 Samuel 8, 10, 18. Nós já lemos isso daí, né? Alertando o povo sobre a sua atitude, que era na realidade uma rejeição ao reinado de Deus. Então, novamente Samuel alertou o povo sobre essa decisão, né? Antes dele ungir Saul, ele estava alertando o povo novamente sobre que o povo estava rejeitando Deus, né? Rejeitando a Deus. E ele jogou ali na cara do povo novamente essa questão. Talvez para o povo querer voltar atrás, né, na decisão de não querer mais um rei. Então até o ato sagrado, o povo poderia retroceder, poderia voltar atrás e dizer: não queremos mais um rei, não, queremos voltar, que Samuel faz juízes sobre nós, e que Deus continue nos exortando, né? Então era uma forma, Samuel estava querendo fazer com que o povo voltasse atrás nas suas decisões, mas pelo jeito não foi bem sucedido. Pelo jeito o povo estava ciente do que estava fazendo, né? Estava com convicção ali sobre a sua decisão. Cães eram unidades familiares menores que as tribos, né? Cães eram uma unidade familiares menores que as tribos. Capítulo 10, versículo 20 ao 21. As escolhas de Saul como primeiro monarca foi feita por sorteio. O que se constitui um modo de determinar a vontade de Deus. As perguntas cujas respostas seriam sim ou não. Os sorteios eram feitos como em jogo de dados. O princípio que norteava o uso de sorteios era a ativa confiança do controle divino. Então o sorteio é como se fosse um jogo de dados hoje, né? Naquela época. E para eles o sorteio tinha ativa confiança do controle divino, como se Deus estivesse controlando ali aquele sorteio, né? Então a escolha de Saul como rei foi feito, como monarca, foi feito por sorteio, né? Um modo de determinar a vontade de Deus. Então isso indica que tinha outras pessoas também concorrendo ao cargo, né? Se tinha sorteio e se ele foi sorteado, então com certeza tinha outras pessoas envolvidas ali. Então a Bíblia só relata de Saul, só fala de Saul, mas existia outros pretendentes também ao reinado de Israel. Existia outras pessoas, inclusive quando Saul foi ungido, teve um grupo aí que se opôs contra Saul, não gostou de Saul ser eleito ali rei de Israel. Então foi eleito, né, que foi pelo povo. Então a eleição é feita pelo povo, não é por Deus. Uma eleição é o povo que escolhe. Uma eleição como hoje, a eleição, a pessoa vai lá, bota o dedo, vota, assina com a caneta, bota o dedo ali, ali tem o teu nome, tem a sua identidade, tem toda os seus dados ali, como você que votou, né? Tanto se você votar em branco, nulo, ou se você não quiser votar, justificar, enfim, mas todas você tem que deixar os seus dados comprovando que você que fez a escolha.
Então hoje em dia quem escolhe é o povo, não é Deus. Quem escolhe os reis, prefeito, enfim, presidente, é o povo, não é Deus, é diferente. Então aqui Deus Samuel alertou o povo sobre isso. Que ele, a partir do momento que eles escolheram um rei para reinar sobre eles, eles não queriam mais que Deus reinasse, eles queriam um humano, uma pessoa humana, que reinasse sobre eles como as outras nações, como seus vizinhos. Então foi uma decisão, mas que Deus avisou, alertou sobre os perigos. Não? Então é por isso que hoje você vê foi cobrando impostos, foi fazendo lei, enfim, e coisas acontecendo, aumentando óleo, aumentando gasolina, aumentando álcool, aumentando, enfim, o gás, e aumentando tudo, os impostos. Quem manda, cada prefeito, cada presidente, ele tem o seu modo de trabalhar. Tem uns que é bom, tem uns que é ruim, tem uns que não. Então tem vários tipos, né? Tem aqueles que é bonzinho, tem uns que não é bonzinho. Então vai depender do caráter do seu governante, do seu prefeito, do seu rei, do seu presidente, da sua nação, né? Cada um governa de uma maneira diferente, né? Então no capítulo 10, versículo 22 ao 23, se esconderam entre a bagagem. Tal resposta pode se referir à modéstia de Saul, ou talvez à sua excitação e dúvida em assumir a posição de líder nacional. Capítulo 10, versículo 24. A expressão a quem o Senhor tem elegido reflete a soberania de Deus no aspecto da sua vontade permissiva. Embora os israelitas tenham decidido ter um rei, foi o Senhor quem selecionou Saul, né? Aqui fala que o aspecto da sua vontade permissiva, embora os israelitas tenham decidido ter um rei, foi o Senhor quem selecionou Saul, né? No capítulo 10, versículo 25, o direito do reino, Samuel ensinou ao povo que esperar de um rei, possivelmente revisando a sua instrução dada em 1 Samuel 8, 11 ao 18, e a lei de Deus sobre o reinado em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao 20, e foi também Saul para a sua casa a Gibeá, localizada apenas cerca de 4 e 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Gibeá serviu como a primeira capital da monarquia de Israel. Amém? No próximo vídeo eu falo o resto.